Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Então, antes de começar o vídeo, nos apoie deixando o seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e corte aí da Jovem Pan, né? Comentando tudo sobre o Flamengo e é claro, vamos deixar aqui os créditos para o canal da Jovem Pan na descrição desse vídeo. Aqui é só um corte onde eles vão comentar sobre o Flamengo, né? Então vamos lá, eles vão falar aí sobre o Flamengo está, né, ainda numa crescente aí, né, depois desse jogão aí contra o Fluminense, né, que foi totalmente o Flamengo dominando o jogo do começo ao fim, né? Poderia até ser muito mais gols do que aconteceu os 2 a 0, né? Então o Flamengo dominou do começo ao fim, né? E praticamente, né, o Flamengo está na final. Pois, né, mesmo tomando 2 a 0, o Flamengo ainda se classifica, né, para a final, pois o Flamengo tem aí, né, a vantagem de 2 placar igual, né? Pode ser tanto 0 a 0, 1 a 1 ou 2 a 0, né? E assim por diante. Então, o Fluminense teria que fazer 3 gols no Flamengo, né? No Flamengo, que só tomou um gol, né, nessa temporada aí, né? Que foi, né, com o time reserva, sem ser com o Tite. E Tite, né, depois que o técnico principal do Flamengo aí, né, assumiu, só tomou um gol, que nem foi o time titular. Então ele tá invicto aí a gols, né? Então o Flamengo vem forte. Vamos ver o que o mensageiro falaram nesse vídeo. Batendo recorde, hein? Igualando o recorde do Flamengo de Zico no fim dos anos 70, chegando a 10 jogos sem sofrer gols, hein? O Flamengo do Tite, além de invicto, além de ter quebrado recordes do Flamengo do Jorge Jesus, agora chega a essa marca de 10 jogos sem sofrer gols e a gente tem que falar. Um Flamengo do Tite que anulou o Fluminense do Fernando Diniz. O Fluminense do Fernando Diniz não fez nada nesse clássico, teve jogador expulso, não acertou uma finalização sequer no gol. E, na minha opinião, o Flamengo poderia ter conseguido até um resultado mais elástico nesse clássico contra o Fluminense, de tão absoluto que foi. Vale a gente lembrar que no ano passado o Flamengo vence o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca por 2 a 0 e o Fluminense reverte e venceu por 4 a 1 num papelão do Flamengo no segundo jogo. E aí foi o campeão carioca. Mas se puder apostar para esse jogo, é o Flamengo do Tite, é um Flamengo muito regular, um Flamengo que tá com uma defesa aí impecável na temporada. E eu já dou uma boa tarde aqui para Bruno Prado, Flávio Prado, Mauro César Pereira. Maurão, já vou começar jogando para você, porque foi um baita clássico do Flamengo contra o Fluminense. O Flamengo do Tite já jogou todos os clássicos, Mauro, e não sofreu gols. Ele enfrentou o Botafogo, ele enfrentou o Vasco, ele enfrentou o Fluminense, porque quem quer criticar diz, mas o Flamengo do Tite é só o Campeonato Carioca. Mas pegou o campeão da Libertadores, pegou o Botafogo, que teve aquela campanha avassaladora até passar vergonha no Brasileiro, e o Vasco, que foi o time que gastou 130 milhões de reais se reforçando, né, Mauro? É uma campanha impecável do Flamengo na temporada. Eu acho que, boa tarde a todos, acho que tem um detalhe que é importante, que é uma evolução, né, que vem sendo apresentada, né? Eu acho que usando os clássicos como termômetro, você vai encontrar contra o Vasco, o time que não sofreu gols, mas esteve muito perto de sofrê-los, né? O Léo Pereira tirou 2 bolas em cima da linha praticamente. Um dia a gente decidiu. Tem o Payet, o Vasco tem o Verratti, o Vasco tem uns caras perigosos, né? Tem atacantes que criam, tanto que meias, né? Também, tanto que criou situações de perigo contra o Flamengo e por muito pouco o Flamengo não foi vazado. Aí contra o Botafogo teve chance o Tiquinho, teve chance o Júnior Santos. Já contra o Fluminense, no outro clássico que o Flamengo venceu ainda na Taça Guanabara, também 2 a 0, o Fluminense não teve chance. Teve 2 chutes a gol, um do Arias numa falta de longe, o Rossi defendeu, um chute do Alexander ali pro lado esquerdo, que o Rossi também defendeu, não teve tanta dificuldade. Não foram situações de extremo perigo. Ontem o Fluminense não chutou nenhuma bola no gol. Foi o segundo Fla-Flu seguido que o Germancano não finalizou na direção do gol. Ele deu um chute lá do meio do campo, lá que o Renato Augusto até olhou para esse amigo, o que está fazendo? Um chute totalmente despretensioso, não dá nem para chamar aquilo de finalização. Então, o grande artilheiro do Fluminense não conseguiu. Por quê? Porque o Flamengo, ele dificulta os adversários quando esses tentam criar situações de perigo contra ele. Foi uma atuação muito convincente
O time está evoluindo muito, mas tem um grave defeito ainda, né? O Tite fala muito no equilíbrio. O que seria o equilíbrio dessa equipe, a grosso modo? Um time que não toma gol ou que toma poucos gols. Claro que ele vai sofrê-los, mas se continuar assim ao longo da temporada, deve ser um time que sofra poucos gols, né? Não vai ficar tomando de 4-0 do Bragantino, 3-0 do Cuiabá, 4-1 do Fluminense, tomar 2 gols do Maringá, tomar 3 gol do Grêmio, do jeito que foi. 3 do Grêmio em 10 minutos, tomar gol do Nublense, né? E por aí vai. Foram vários vexames. Santos, a virada do Santos que virou também, essa coisa toda. Então, e foi assim com o Tite, com o Sampaoli, com o Vitor Pereira, com o Mário João, com todo mundo. Não era culpa de um técnico especificamente. Ele mesmo sofreu com isso. Mas agora não, é um trabalho mais autoral. Ele pegou do começo do ano, já conhecendo os jogadores. Veja como foi importante ele assumir no ano passado. E aí, ponto para a diretoria, que conseguiu convencer o Tite a começar. Isso foi um acerto, né? Porque ele não queria começar em 2023. E aí o que argumentaram? Tite, você começa agora, já conhece o elenco, nos ajuda a classificar para a Libertadores, e aí a gente, no ano que vem, começa de outra forma. Até aí está dando certo. Poderia ter sido melhor, não fosse a pasmaceira do modo banana, que entrou em ação em algumas partidas, que o Flamengo poderia ainda assim ter sido campeão brasileiro. Perdeu o título por conta de atuações ridículas, tomando 3 gols do Atlético, 2 do Santos, que foi rebaixado, e 3 do Grêmio. Com o Tite. Foram derrotas vergonhosas que eu ponho na conta do Tite só do Atlético. Ele escalou muito mal. Mateuzinho, o Wesley fazendo lambança, escalou mal o time, não foi bem. Nos outros jogos, acho que a responsabilidade maior foi dos jogadores, né? Mas, então, agora é um trabalho mais maduro. E o que é que falta para esse equilíbrio chegar? O time aproveitar as chances que cria. Perde muito gol. Perde gol demais, é impressionante. Perde gol demais. Ontem, inclusive, os jogadores do Fluminense pareciam meio atônitos, né? Porque o Renato Augusto sai no intervalo, aí ele fala, não, porque temos que aproveitar as chances. Que chance? Não teve chance nenhuma. O Pedro deu uma bicicleta que foi na trave, o Fábio defendeu a bola do Ayrton Lucas, mas que até desviou, defendeu uma outra bola perigosa do Cebolinha. Do Pedro? Do Pedro. O Pedro cabeceou uma bola rente à trave, cabeceou uma outra fraca, aquele gol perdido, que ele cabeceou sozinho na pequena área, né, num erro até do Thiago Santos. Entre ele e o Guga, cabeceou sozinho, mas cabeceou fraco. Foram várias chances claras que o Flamengo teve no primeiro tempo. E o Fluminense, durante os 15 minutos iniciais, o Rossi não apareceu na transmissão do jogo. Quem estava olhando para a telinha, televisão, computador, sei lá o que for, não via o Rossi. Qual a cor do uniforme do Rossi? Ninguém sabia. Então o Flamengo teve realmente amplo domínio. Aí houve um momento do segundo tempo, o Fluminense voltou mais agressivo. E aí acho que tem um ponto que é importante, que o pessoal do Fluminense está dizendo, não, o Fluminense estava dominando quando o Thiago Santos foi expulso. Gente, mas aquilo está no roteiro do jogo. O Flamengo recua, traz o Fluminense, eles vão vir com tudo, vem pra cá, vem. E prepara o contra-ataque. E mete bola. Aí o Thiago Santos sai jogando errado. Ele não tem a qualidade do André, que faz esse papel de zagueiro para saída de bola quando o time está perdendo. Não, o André estava suspenso. E aí ele erra um passo, o Flamengo recupera a bola no Everton Cebolinha. E aí ele faz uma falta duríssima e o árbitro não expulsou teve medo de expulsar direto, porque era óbvio o cartão vermelho. Precisou o VAR chamar, quando chamou ele acabou dando cartão para o jogador do Fluminense. E aí o jogo evidentemente muda completamente, o Flamengo fica com total controle da partida, com um homem a mais, e o 1-0 no final, depois acabou sendo 2-0, ainda assim foi muito barato. O Flamengo teve a chance até de golear ontem, a disparidade entre os times ontem ficou muito evidente. Eu acho que o Fernando Diniz foi muito mal no jogo e muito mal em momentos da entrevista, com uma dificuldade muito grande de reconhecer algumas escolhas que comprovadamente não deram certo. Esse é um caminho bem perigoso e o Fluminense vai precisar, acho que, a se confirmar a eliminação, o que é muito provável que aconteça, né? Acho que ele vai precisar fazer uma reflexão sobre o trabalho. Eu tenho falado sempre que o Fluminense não está jogando bem esse ano, ganhou a Recopa, mas não tem jogado boas partidas, não fez nenhum jogo realmente bom, nenhum. E mesmo na Recopa, correu muito mais riscos lá no Equador do que a LDU correu risco no Rio de Janeiro. O time equatoriano criou muito mais chances de gol do que o Fluminense criou. E lá escapou demais, perdeu só de 1-0, conseguiu fazer 2-0, né, numa bola alçada, bem lançada pelo Samuel Xavier, que o Arias cabeceou, e um pênalti bobo lá que o menino lá do Equador fez, e acabou o Fluminense ganhando por... Mas não jogou bem. E ontem foi muito dominado. É um time mais velho, Mauro, que sem um André cai? O time tinha uma média ontem de 33,3 anos. É um time muito envelhecido. E Renato Augusto, com um ganso do meio campo ontem. Gente, o De La Cruz jogou à vontade. O Arrascaeta jogou à vontade. Não pode deixar esse cara jogando à vontade. Você tem que ter um meio campo mais combativo. E ele fez uma opção por jogadores, assim... E aí ele aumenta a média de idade quando sai o Diogo Barbosa e coloca o Marcelo para o começo do segundo tempo. E o Marcelo vai embora, né? Aí o Flamengo põe o Bruno Henrique por ali. Quer dizer, poderia ter sido muito pior para o Fluminense. E eu acho que o Flamengo tem que ajustar essa questão das finalizações, que é um problema bem antigo,
mas foi muito superior, e tem gente que fala, no ano passado foi 2-0, final 4-1, é completamente diferente. No ano passado o Flamengo venceu bem 2-0, até ali parecia que o Vitor Pereira conseguia já controlar a equipe, aí o Gabriel sai dando aquela entrevista extremamente infeliz, que se fosse o ambiente não de paternalismo do Marcos Braz, do Bandim e seus Blue Caps, mas de cobrança profissional, alguém ia chamar no dia seguinte o Gabriel no CT e falou, bonitão, qual é a tua? O time vence o clássico, você entra no segundo tempo, ajuda quando o time faz o segundo gol, aí você está reclamando, dizendo que não quero mais jogar aqui, quero jogar ali, quero disputar a posição. Faça-me um favor, se é hora para isso, e se você quer falar, fala para o técnico, não para os repórteres. Já criou um clima ruim. Aí qual foi o jogo seguinte, você lembra? Foi Alcas. Alcas. Foi o Alcas. Aí o Flamengo vai lá para o Equador, o Alcas mal tinha jogado na temporada, tinha perdido jogadores da temporada anterior que ele conseguiu vencer o campeonato, se classificou para a Libertadores, um time todo remendado, time fraco. O Flamengo toma uma virada, tinha um centroavante que pesava 180 quilos, enorme, né? Cifuentes, sei lá o nome assim, não me lembro exatamente também. O cara é enorme. Conseguiu perder para aquele time, um arremedo de time, uma vergonha. Aí já desembarca no Rio com a moral lá embaixo, evidentemente internamente tinha problemas, imagino que o Vitor Pereira deve ter dado esporro. Ortonhas, o gordinho. Então, era um negócio assustador, então se foi, era algum outro que eu estou confundindo. Mas o fato é que o Vitor Pereira deve ter cobrado, aquilo já estragou o ambiente, alguma coisa ali dentro aconteceu, e o outro jogo o Flamengo andou em campo, né? Foi uma atuação vergonhosa que eu sempre falo, eu acho um absurdo que só o técnico tenha pago aquela conta. Alguém tinha que estar, os jogadores ser cobrados também, não sei se rescindir contrato, eu não sei, mas não deu nada para eles, porque é só, quem tiver dúvida pega o jogo para ver, é uma vergonha. Foi o resumo do Flamengo do ano passado. Né? E aquele jogo é uma vergonha, os caras andaram em campo, os caras não competiram, o Fluminense passeou, tomaram os gols assim com maior facilidade, isso dificilmente vai acontecer, né, gente? Que não tem jogo do meio de semana pro Flamengo para ter problema nenhum, para perder para Alcas, né? Ou seja lá quem for, e o Tite tem um controle sobre o grupo muito maior. Você vê, e não tinha nem Gabriel ontem para ficar falando coisa no intervalo, na saída do campo, porque ele estava fora de combate, estava lesionado. E não foi no jogo, né? Ele foi no jogo e tal. Essa é uma outra questão também que você pode explorar. A discussão Pedro ou Gabriel, a cada jogo ela fica mais sem nexo. Ela fica sem sentido. Pedro tem 11 gols e 11 jogos. E olha que perdeu o gol ontem, hein? Perdeu o gol ontem. Poderia ter mais, mas tem 11 gols e 11 jogos. E o De La Cruz joga uma barbaridade, né? Ele perdeu um gol ontem ali. Esse cara mudou o Flamengo. Ele se desequilibrou. Aí eu vejo gente ainda falando assim, vi torcedores ontem dizendo, não, por que não trouxe ano passado? Gente, a gente tem que entender que o cara jogava no River Plate, ele não jogava no Rosita Sofia Futebol Clube. O cara não ia sair do River Plate, o Flamengo vai lá, paga. Não é assim. Você tem que convencer o jogador, né, de que é interessante vir para o clube, que fazer uma proposta profissional e salarial e tudo mais. E aí, ele não ia sair de lá no ano passado, obrigado. Ele saiu de lá parabenizado, saudado, festejado, campeão uma espécie de recopa lá que eles jogaram lá com o Rosário Central, foi o último jogo dele. Deu várias entrevistas, todo mundo agradecendo a participação dele. Os caras entenderam que era o momento de ele dar um passo, né, para ganhar mais, para seguir para um outro mercado e tudo mais, e ficou tudo bem. Pegaram uma bela grana, o Flamengo pagou a multa rescisória, e todos ficaram. Agora, no passado, ele não viria. E mais, o De La Cruz, naquela bagunça no passado, ele é o quê? O Superman vai resolver? Não ia resolver, gente. Não tem como. Agora não, ele chega num time organizado, o técnico tem um controle, se despediu do outro clube lá do River Plate numa boa, sem problema. Então, assim, as coisas não são tão simples assim. E muito boa, eu estou elogiando o dirigente hoje, tem que tomar cuidado. Muito boa a palavra do Marcos Braz sobre o episódio Maicon, na coletiva que eles deram na sexta-feira, na apresentação do Léo Ortiz. Foi sexta, né? Foi. Então, assim, foi depois do programa, então, a primeira oportunidade que eu tenho de falar aqui no Jovem Pan a respeito. Ele foi muito bem quando ele falou, alguém acha que a gente vai procurar o Shakhtar sem antes saber se o jogador tem interesse de jogar no Flamengo e tudo? Acho que a gente é juvenil para fazer isso. Até porque a gente sabe que eles fazem isso, né? O Flamengo sempre faz isso, procura o jogador. De La Cruz foi assim. Depois do clube. Você quer vir? Aí ficou claro no passado, ele não queria sair de lá, obrigado. Então vamos esperar terminar a temporada, vai lá. O Léo Ortiz é a mesma coisa. Você quer vir? Quero. Aí foi para cima do Bragantino, bateu até chegar num acordo. É óbvio que eles fizeram uma consulta, só que não houve acordo. Então foi vendido uma agenda positiva, que é o que de pior pode acontecer para o Corinthians. São essas notícias supostamente positivas. Que ele preferiu o Corinthians. Ele não tinha escolha. Como é que ele poderia escolher se ele não houve acordo do Shakhtar com o Flamengo? Não tinha como ele escolher, gente. E aí quando vem, eu falo isso sempre, o cara vai dizer, olha lá, a gente aí, cara, o que isso beneficia o Corinthians? Isso é cortina de fumaça, gente. O Corinthians está se despedindo do campeonato eliminado antecipadamente. Com a vergonha. É com isso que o Corinthians tem que pensar, se preocupar. Aí o perfil coloca lá, aqui é Corinthians eliminado. De novo, precocemente, do Campeonato Paulista. Faça-me um favor, né? Quer dizer, as pessoas têm que ser um pouco mais críticas e um pouco mais maliciosas também.
Então, fala galera, chega mais um fim de vídeo aqui no canal, né? Então, nesse vídeo aí, né, Mauro César Pilhado falou aí sobre o retrospecto do Flamengo, né, que vem só aumentando depois que Tite aí conseguiu consertar o Flamengo, né, na zaga, né, no meio de campo, né, e o ataque, né? E claro que isso veio ajudando também com as contratações, né, que o Flamengo foi fazendo contratações pontuais, né? Não querer encher o elenco, mas sim contratações pontuais, né? Visto que o Flamengo gastou 100 milhões, né, em 3 reforços, né? Enquanto esse mesmo valor, outros times estavam contratando 10, 11 jogadores, né? Então o Flamengo não precisava contratar muitos jogadores, mas sim jogadores pontuais de boas qualidades para a posição que o Flamengo precisa, né? E é isso que um time, né, que tem o poderio do Flamengo tem que fazer, né? Não tem que ficar querendo encher de elenco jogadores desnecessários que vai lá comer dinheiro, né, do salário, né? Então não adianta encher a folha salarial do Flamengo, sendo que o jogador não vai jogar. Mas sim jogadores que venham para jogar, venham para somar no Flamengo, né? Isso que o Mauro César aí explicou, né, que é muito importante, né, que o Flamengo ele foi buscar, né, jogadores, né, pontuais que deram certo, que estão dando certo. No caso de De La Cruz, depois que ele entrou no lugar de Gerson, né, ele deu uma dinâmica melhor ao Flamengo. O Flamengo vem fazendo mais gols, né, o time vai sendo mais veloz, né, porque Gerson é um ótimo jogador, porém ele segura muita bola. E com isso, fazer com que o jogo do Flamengo seja um pouco mais lento, porque a bola sempre passa por ele. Aí às vezes ele segura a bola e a jogada não flui. Já com o De La Cruz não. O De La Cruz ele é muito dinâmico. Ele faz com que o time, né, desenvolva mais rápido, né? Então isso vem ajudando bastante jogadores atacantes a fazer mais gol, né? Porque às vezes você pega a bola no meio de campo, né? E se você não dá a bola logo para os atacantes, eles vão ser marcados, né? E De La Cruz não. Ele pensa rápido, né? Ele pega a bola e distribui logo. Isso para os atacantes é essencial, porque aí ele já vai se posicionar só para fazer o gol, né? E vem Pedro, Cebolinha e outros fazendo bastante gol depois da chegada aí de De La Cruz. E aí, o que vocês acham? Comente pra gente sua opinião pra gente também. Agora aí, valeu e até o próximo vídeo.